E já que a gente está falando de Santa Catarina, nossa próxima convidada vem de lá, de Santa Catarina. Vamos subir aqui. Helenira Vilela, muito bem-vinda. Diretamente de BC, Helenira? Não, Balneário não, eu moro em Florianópolis, não. Por favor. Bom dia, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Dia. Não, aqui ainda há praias não poluídas, né? A de Balneário estava parecendo a Baía de Guanabara há muitos anos atrás, porque nem a Baía de Guanabara é tão suja hoje em dia. É uma tristeza. Isso daí se deve ao quê, Helenira? Eu estava conversando ontem aqui. Será que se deve ao fato de eles terem recuado a praia? Não só. Eu não estudei isso especificamente, mas as notícias que a gente tem é porque você tem uma construção. Balneário Camboriú, ele está num momento estranho, assim, que por conta de uma série de questões que tem a ver com a cidade, com IPTU muito baixo e financiamento, mais um certo glamour, as construtoras estão fazendo um concurso que o Chico Buarque chamaria de concurso de pipoca, que foi censurado pela ditadura. Eles estão construindo espigões cada vez mais altos para ver quem é que tem o maior, né? E isso tudo é na beira do mar, né? Isso é muito próximo do mar. Prédios com, eu não sei exatamente quantos, 40, 50, 60 andares. E você não tem estação de esgoto. Apesar de ser uma cidade que tem muito dinheiro, porque ainda que tenha descontos e tal, o IPTU acaba sobrando, porque tem pouca gente que mora. Isso também está mudando, agora já tem bastante gente que mora lá. Mas o esgoto não tem tratamento, então ele está sendo jogado direto no mar, e aí isso acontece aqui em Florianópolis também, né? Você não consegue, não faz sentido, porque você polui a própria praia que você supõe que é o que atrai as pessoas para comprarem imóveis naquele lugar, e daqui a pouco esses apartamentos vão virar alguma coisa de uma cidade fantasma, não vai demorar muito. E aí, mas assim, há praias em volta que ainda são muito limpas, mas aquela praia também ela tem umas características de ser meio uma baía, de ter correntes para dentro e não ter para fora. Então, tem questões ali que acabam acumulando muito o esgoto, mas é o esgoto deles mesmos, não tem. É literalmente tomar banho na própria merda. E assim, né? Os vereadores, as pessoas deviam estar preocupadas com isso, né, gente? Qualidade das praias, né? Coisas, né? Saneamento. Mas o que a gente viu, né, nas posses ontem foi aí um show de horror. Eu vou liberar o Carlito. Então, eu falei para o Carlito, eu acho que ele tem interesse no tema, ele falou que dá para ficar mais 15 minutinhos, porque eu estou trazendo, falei para eu que sugeri a Adri convidar a Helenira, porque eu li um artigo dela que me pareceu brilhante, publicado no DCM. Deixa eu ver aqui qual que é o título. Quem critica o governo ajuda o fascismo, por Helenira Vilela. Né, onde ela faz esse debate sobre a crítica ao governo Lula dentro do que eu vou chamar aqui de lavar a criança, mas tomar cuidado também para não jogar a criança fora com água suja, né, Helenira? Então você faz essas ponderações aí de forma muito legal. E eu queria que a gente falasse um pouco disso, como é que você está vendo essa perspectiva dessa segunda metade do governo Lula, com base nisso, né? Nas disputas sobre o legado, sobre as conquistas, nas disputas que são necessárias para que ele construa uma agenda, às vezes, ainda mais avançada, e que a gente possa tentar trilhar caminhos sem ficar só vendo ou metade do copo cheio ou metade do copo vazio. Então, Rovai, eu escrevi esse texto por uma agonia mesmo, né? Tanto por quem diz que eu, por exemplo, como eu estava coordenadora geral do meu sindicato quando a gente começou a greve, tanto por quem dizia não pode criticar o governo, não pode fazer greve no governo, quanto por quem diz tudo é culpa do governo, né? E aí a minha intenção era, gente, vamos botar a bola no chão, né, para usar uma expressão do futebol, e olhar o cenário, né, olhar o jogo inteiro, né, tem que ser trabalho de meio campo, assim, né, olhar o jogo inteiro, aliás, né, na verdade de lateral, olhar o jogo inteiro e pensar como
Travou para todos? E aí, assim, a segunda metade desse governo vai ser um desafio imenso. Deixa eu ver se eu consigo... Voltei? Tá meio... Volta um minutinho. Voltou, acho. Tá, então... E aí eu acho que o que a gente precisa olhar é a principal notícia, né, desse ano, para a gente entender o cenário que a gente está vivendo, os bilionários brasileiros perderam dinheiro. E isso, para mim, ainda que uma boa parte do dinheiro que eles perderam tenha a ver com bolhas e ataques especulativos e daqui a pouco vai estabilizar, tem uma parte de dinheiro que eles perderam mesmo, né, que eles não vão recuperar. E isso, para a gente entender qual é o tamanho do inimigo que o Lula está enfrentando. O Lula assumiu ontem a presidência dos BRICS, num cenário em que a gente vai ter o mundo em guerra. Ninguém ache que é por pedantismo que a China está anunciando o caça de geração 6, que a Rússia está anunciando que tem míssil intercontinental. Não é por nada que eles estão fazendo isso. A gente está num cenário de brutal instabilidade, que é fruto de uma crise brutal do capitalismo que tem a ver com concentração de renda, com queda das taxas de acumulação, com queda das taxas de fertilidade. Então, a gente tem um combo aí muito pesado, que historicamente, se você olhar como é que a história da humanidade resolveu isso, foi com destruição massiva das forças produtivas no centro do capital, igual a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não está falando de uma situação qualquer, a gente está falando de uma situação brutal em que você tem fascismo, que você tem uma pequena burguesia cada vez menor e cada vez mais poderosa interferindo sobre todos os assuntos da humanidade. A gente tem uma crise climática, que é o fator que a gente não tinha no início do século XX, que também tem criado instabilidade brutal, e essas pessoas estão pressionando o governo Lula. Para fazer o quê? Né? Basicamente para parar de distribuir o pouquinho que está sendo distribuído e para permitir que o fascismo cresça. Eu sempre cito uma entrevista, eu sempre esqueço o nome do cara, que é um banqueiro que o Atush entrevistou, o César Fernandes, eu nunca lembro o nome dele, é um nome assim, que o cara falou, não, o mercado financeiro adora o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o número de bilionários, o que aconteceu com o número de bilionários no Brasil no governo Bolsonaro? Cresceu 11 ou 15, sei lá. Então, a gente está falando de um governo que concentrava a renda, usando a extrema-direita e o fascismo como forma de mobilizar apoio popular e de garantir uma incidência autoritária sobre as organizações do povo, contra um governo minimamente democrático que está fazendo o mínimo para distribuir renda. Distribui renda aumentando o salário mínimo, que agora o ritmo de aumento vai diminuir, vai ser menor. Distribui renda aumentando o acesso à renda social, né, Bolsa Família, BPC, porque aí também é preciso a gente entender que o BPC aumentou a quantidade de gente que é atendida pelo BPC enormemente. E distribui renda porque reajusta o salário mínimo, porque cria emprego, e ao criar emprego você obriga as empresas, como não tem exército de reserva, você obriga as empresas a aceitar condições para contratar os trabalhadores. Tem um monte de trabalhador que está podendo se demitir para procurar um trabalho de melhor qualidade, ou seja, onde ele é menos explorado, onde tem uma jornada menor. Né? É nessas condições que se cria um movimento pelo fim da escala 6x1, que é uma coisa que foi criada, sempre existiu, né? Mas ela foi aumentada fortemente depois da reforma trabalhista, que precisou um golpe, né? Precisou um governo Temer para fazer a reforma trabalhista que permitiu isso. Então, você tem um conflito. Esse conflito, então, tem o Lula na presidência dos BRICS, isso é muito sério, né? O FMI fechou dizendo que há uma o Brasil está na contramão, porque a burguesia brasileira é tão tacanha que ela é burra até nisso, né? Mas no mundo, o mundo fechou com uma desvalorização histórica do dólar. Então, a gente vai ter condições muito difíceis. Hoje, se você olhar o que o Congresso está fazendo no segundo dia do ano, tramando contra o governo. O governo conseguiu recuperar 5 bilhões por conta dos vetos lá do Dino, né? Do Dino obrigar eles a dizer para onde ia o dinheiro. Esse dinheiro voltou para o Tesouro, para a administração da União, para impedir que o Congresso continue tentando transformar o Brasil num semi-parlamentarismo
onde o Congresso executa, porque nem no parlamentarismo é assim que funciona. No parlamentarismo, o parlamento elege um governo, mas quem executa é o governo. Eles estão fazendo um Congresso que executa, o que é uma coisa que é uma distorção brutal da distribuição dos poderes. Mas esse Congresso que executa já está tramando como que vai fazer para derrubar o veto do Lula sobre o aumento do fundo eleitoral, já está tramando como é que vai derrubar o veto do Lula sobre as emendas, sobre a possibilidade de contingenciar emendas impositivas, aliás, emendas que não são impositivas, né? Então, a gente tem um Congresso de direita e extrema-direita que é absolutamente submisso aos interesses latifundiários dos banqueiros no Brasil, uma mídia hereditária que é a agência de publicidade desses mesmos interesses, com exceções, né? E a gente tem uma situação internacional muito grave. Então, a gente vai ter que ter um governo que saiba fazer a disputa política, que saiba se manter nesse Congresso que piscou, ele vai fazer tudo para derrubar o governo. Lembremos que o ano passado terminou com o Nicolas Chupetinha e o Kim Kataguiri chamando já mobilizações pelo impeachment, alegando que houve pedalada fiscal naquela história do pé de meia, não por acaso pelo mesmo cara do Tribunal de Contas que inventou as pedaladas da Dilma. Então, nós estamos numa situação de muito, muito delicada. E eu tenho dito, nesse artigo eu chamo assim, que esse governo é o nosso escudo contra o fascismo. É um escudo que tem furos, que tem problemas, que tem até gente atirando contra nós em cima do escudo. Isso é verdade. Uma parte da direita e da burguesia brasileira que usa o governo para atingir a classe trabalhadora. Mas é o último escudo que nós temos. E aí, para fechar, o que eu penso que a gente tem que fazer? Nós precisamos construir um escudo mais forte, fortalecer esse e construir um mais forte que dependa menos do governo. E a gente precisa, mas a gente não pode deixar, a gente precisa fortalecer esse. Porque senão o que vem depois, se tem alguns tiros vindo dali, o que tem atrás disso é uma bomba atômica e a gente não pode ceder, né? Perder esse último escudo que a gente tem contra o fascismo, porque o que vem atrás dele é muito grave mesmo. Muito bem, parabéns aí pela clareza, Helenira. Eu vou deixar o Carlito fazer uma pergunta, Adri, porque ele já vai se despedir também. Sim. Ele leu o artigo aqui enquanto a Helenira falava. Que eu passei para o Carlito, ele falou, que artigo, quero saber, peraí. Primeiro, parabéns, Helenira, pelo artigo, né? O presidente Lula disse em 2006 que é muito fácil ser oposição, que é basicamente criticar a situação, e não importa as causas. Eu acho que, como você bem frisa no artigo, isso é muito danoso e grave quando parte do nosso próprio campo. Por quê? Por um tempo eu achei que era falta de entendimento. Mas com o entendimento da ciência política, você passa a entender que é estratégia, que não é falta de entendimento. Que as pessoas sabem quantos votos precisam para aprovar um PL, quantos votos precisam para aprovar uma CPI, quantos votos precisam para poder passar ou derrubar algo relacionado a um projeto de emenda constitucional. Então, não é desorganizado, ao contrário, é organizado. E no seu artigo eu encontrei vários elementos que a gente encontra no livro do Lenin, né? O esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Tem várias coisas aqui que está no artigo que casa lá também. Eu, particularmente, hoje, vejo parte desse ataque aí que a gente vê, e não é crítica, para mim é ataque porque é organizado e é orquestrado. De uma esquerda mais sectária, como você cita no seu artigo, mais em tese radicalizada e organizada, eu acho que eles estão indo mais pelo viés da sedução do capitalismo, porque falar mal do PT gera uma audiência da direita, gera uma audiência da esquerda que não gosta do PT e gera uma audiência dos nem, daqueles que nem querem ser Lula e nem querem ser Bolsonaro, mas em tese não gosta do que está por aí. Você acha que hoje, Helenira, existe um projeto meramente financeiro disfarçado de um projeto revolucionário, de uma esquerda em tese mais sectária, ou você acha que realmente é algo genuíno? Acho que tem os dois elementos. E acho que tem um terceiro. Tem gente que só quer ganhar dinheiro mesmo, né? Que descobriu nisso um nicho de mercado, né? Ser uma esquerda que se supõe radical, e eu defendo, né? No texto eu escrevo isso. Eu defendo que a gente precisa de uma esquerda radical. Radical no sentido de procurar a raiz dos problemas, e quem procura a raiz dos problemas sabe que o problema está na estrutura do capital e não simplesmente num governo, né?
Mas não há, infelizmente, não vejo essa esquerda radical. O PT certamente não é, por outros motivos, e essa esquerda que se autodeclara radical, ela só tem conseguido ser sectária, no meu entendimento, por 2 elementos. Um é esse, existem alguns que só querem ganhar dinheiro, e aí você tem um nicho de mercado para isso, e eles ganham dinheiro. Mas tem um outro que eu acho que acaba sendo mais grave, que é o seguinte: existem organizações que elas entendem que a forma de crescer a sua própria organização é tirando base do PT. Porque hoje, e é verdade, todo mundo que você perguntar na esquina, na rua, o que você chama de esquerda, 90% das pessoas vai dizer que é o PT. Né? E aí, o resto... Então, os outros, eles olham e falam assim, para eu crescer, eu não vou disputar com a direita, eu não vou disputar com a base bolsonarista, eu não vou disputar com a igreja, eu vou disputar com a base do PT. E aí, isso para mim é um desserviço. Eu passei 10 anos fora do PT, né? Eu tenho várias críticas, enfim, sou comunista, acho que a gente precisa de várias coisas que não tem no PT no Brasil, e não tem no Brasil. Mas, quando eu voltei para a política partidária, que foi por causa do golpe, o meu raciocínio principal para escolher voltar para o próprio PT foi: o PT disputa politicamente a base social do país. Então faz uma discussão do que é ser esquerda, do que é defender Estado, eventualmente um outro fala de socialismo, disputando com a direita, disputando a política grande do partido. A maior parte dessas outras organizações, algumas eu tenho bastante respeito, por outras eu já não tenho mais respeito nenhum, infelizmente, por conta do próprio trabalho que eles mesmos fazem. Mas pelas que eu tenho respeito, acha que o horizonte da sua atuação política é disputar base com o PT. Vou citar um exemplo diferente que eu acho que eu citei no meu artigo da Carta Capital. Acho que a Erika Hilton, ao fazer o trabalho da jornada da escala 6x1, está fazendo o PSOL crescer para além de disputar base com o PT, por exemplo. E eu acho que isso precisa muito ser feito, porque aí você está disputando uma base social ampla, que você está tirando da direita ou da falta de posição política para a esquerda, para a consciência de classe. Isso é necessário. Só que pouquíssimas organizações, pouquíssimos parlamentares, deputados estão fazendo isso. A maior parte está fazendo o quê? O PT não é esquerda de verdade, então saia daí de onde você está, de dentro do PT, ou da base do PT, ou da simpatia do PT, e venha para cá. Saia do lulismo e venha para cá. Isso não faz a esquerda brasileira crescer. E para esse escudo que eu estou falando, que a gente precisa construir, que precisa ser mais forte, que precisa poder prescindir do governo, que a gente não está em condições de fazer hoje, e precisa poder prescindir do Lula, que a gente também não está em condições de fazer hoje, a gente precisa de uma esquerda que faça isso. E aí o outro artigo que eu escrevi na Carta Capital faz essa discussão, que quais foram os movimentos que eu vi, e daí não foram partidos e não foram organizações políticas. Quer dizer, são organizações políticas, mas são movimentos sociais, não propriamente organizações de, vamos dizer assim, de programa político. Que fizeram isso foi um movimento feminista ao enfrentar o PL e depois a PEC do estuprador, e o movimento pelo fim da escala 6x1. Então, eles têm elementos sociais que realmente disputam o conjunto da base social para trazer esse conjunto da base social para o aumento da consciência de classe. E aí, isso precisa ser feito, inclusive pelo próprio PT hoje, mas, inclusive pelo próprio governo, eu leio, né, fazer essa disputa política mais do que se já faz, mas essas organizações que se limitam a achar que o seu crescimento depende de tirar a base do PT não estão contribuindo em nada com o Brasil e fazem críticas que eu entendo que são erradas e que acabam ajudando, porque daí criam um caldo de cultura de que tudo é culpa do governo. E esse caldo de cultura é muito perigoso, porque há o que é culpa do governo e há o que não é, né? E boa parte das coisas não é responsabilidade de um sistema capitalista. E aí, se você culpa o governo por tudo, você cria um caldo de cultura que vai dificultar a gente reeleger o Lula em 2026, o que é absolutamente necessário para a gente continuar vivo, né? Eu, pelo menos, né? Que recebi mais uma ameaça de morte no dia 31 de dezembro. Então, a gente precisa desse escudo para todos os militantes, para todas as pessoas que enfrentam, né, e lutam por direitos, continuarem os vivos. E para as pessoas que enfrentam a fome, também continuarem vivas. Uma das melhores coisas que o governo Lula fez foi tirar 95% das crianças de 0 a 6 anos da fome em 1 ano e meio. Isso
nós estamos falando de 10 milhões de crianças que saíram da fome em 1 ano e meio, e com 2 anos de governo do Lula. Então, nós estamos falando de uma coisa que é imprescindível, no estrito senso dessa palavra, é imprescindível, não podemos prescindir nesse momento, a menos que a gente não se incomode com 10 milhões de crianças passando fome. Deixa eu fazer só um complemento aqui, Rovai, a falar da Helenira, que é importante a gente também separar, é o que a Helenira comentou aqui, o que são os grupos que a gente considera sério, porque às vezes o mesmo grupo que às vezes tem uma projeção na internet, por uma figura ou por outra figura, fora da internet você tem ações distintas de outras pessoas que em tese estão na mesma corrente. Por exemplo, aqui em Sergipe eu engajo com grupos que são vistos na internet como mais radicais, só que a relação que a gente tem aqui em Sergipe é completamente distinta da que vocês veem na internet, por exemplo. Então, muita gente até utiliza um termo, não sei se você concorda, Helenira, que é a chamada esquerda performática. Né? Muita gente tem chamado essa esquerda, né, mais barulhenta de internet de esquerda performática, porque você vê que a maioria não propõe nada. E quando propõe, é basicamente assim, não, o presidente Lula tem de derrubar o arcabouço fiscal. Certo, mas como? Dando uma canetada? Se dá uma canetada, pode incorrer em crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade gera pedido de impeachment. Qual que é a alternativa? É não se render ao Congresso, certo? Aí não faz negociação com o Congresso. Então deixa de ser uma democracia, a gente não conversa com quem pensa diferente. Então, assim, a tal revolução é algo que a gente vai precisar de um trabalho de constância. O que me choca às vezes, e até citando de novo o esquerdismo, a doença infantil do comunismo, é como se faz ataques, por exemplo, a instituições políticas, e quando eu digo instituições, o partido político em específico, e a união dentro do sistema democrático, porque o próprio livro critica, o Lenin critica esses ataques que são feitos aos partidos políticos, a falta de organização da classe trabalhadora, essa afronta ao que o próprio Lenin chama de democracia burguesa, imaginando que a gente vai simplesmente atacar a democracia burguesa, dormiu e acordou, e o Estado revolucionário foi implementado. Então, assim, a gente precisa ter seriedade na discussão política. As pessoas também que estão no outro lado precisam ter respeito com as falas da Helenira, com as falas da Adri, com as falas do Rovai, com as minhas falas, porque a gente está de um jeito hoje, Helenira, não sei se acontece isso com você, mas hoje, particularmente, eu sou mais atacado por pessoas que se dizem de uma esquerda mais radical e de forma bem mais virulenta do que a extrema-direita, do que pela própria direita. Eu não sei se você também passa por essa mesma situação, só que eu entendo que isso é estratégia e simplesmente ignoro. Em algumas outras redes sociais que eu tenho um alcance bem pequenininho, eu até respondo. Mas no meu canal do YouTube, que tem audiência grande, na minha página do Facebook, que tem audiência grande, eu só ignoro e deixo eles falando, porque alguns acabam seguindo a mesma estratégia do MBL, que é engajar com treta. Você gera polêmica na internet, essa polêmica gera um pedido de resposta, que gera um outro vídeo de resposta, que engaja para um debate em um outro canal com muito mais audiência. Aí esse outro canal de debates com audiência gera cortes, e esses cortes são trabalhados e trabalhados e trabalhados e trabalhados. E ao invés de você ter um enfrentamento do tal sistema burguês capitalista, você tem uma rendição às práticas do tal sistema burguês capitalista que exige essa sua prática para que você monetize, para que você fique no hype dessas discussões. Você acha também que é meio que desonesto, né, a gente ignorar esses pontos, porque não somos esquerda, que eu vejo muita gente comentando isso, né, Rovai? Não, a gente não pode ficar discutindo entre nós, mas a gente não fica discutindo entre nós, esse que é o ponto. São pessoas que estão no campo mais sectário que atacam. Só para finalizar minha fala, Rovai. Desculpa te interromper, Calito, eu fico abismado, assim, com essa coisa do exclusivismo da esquerda, né? As pessoas tentarem expulsar a gente de um campo político que a gente se identifica. Você não é. O cara chega e fala, você é governista. Agora, por exemplo, estão construindo canais de esquerda contra os governistas. Ok, construa, seja felizes, eu quero paz, alegria para todo mundo. Mas por que precisa me tirar de um campo que a gente se constrói juntos, inclusive, há 30, 40 anos? Por que tirar o PT de um campo que, se ele ficar fora, a gente não vai ter 10% dos votos no país? Né? Então, assim, é uma maluquice. A exclusividade desse campo, sabe, Helenira? Isso me assusta um pouco. Esse discurso já passou do sectarismo, porque quando você tinha um sectarismo dessas organizações na década de 80, 90, Helenira talvez seja um pouco mais nova que eu, mas eles eram limitados mesmo por causa que não tinham alcance, não conseguiam construir alcance.
hoje constrói esse alcance com estratégias, como o Carlito falou, que são estratégias oriundas da extrema-direita nas redes. Nas redes não tem diferença do ponto de vista do método desses considerados que se chamam aí a esquerda pura e a extrema-direita aqui, né? Talvez só em relação à questão da violência. E mesmo assim, em alguns casos, até isso está presente. Eu até queria que você falasse dos ataques que você sofreu aí dia 31, se eles têm relação com alguma coisa, enfim. Eu não sei se o Carlito quer terminar, mas bom, não, o ataque do dia 31 é um... Não precisa sair, Helenira, e você pode comentar que é só para falar sobre duas pessoas que eram um exemplo, até alguns meses atrás, de discussão política racional no campo da esquerda. Ela, o Elias Jabbour, que era tipo o Marte de uma parte dessa esquerda mais radical, e o próprio André Roncaglia. A partir do momento que o Elias foi lá para a China trabalhar com a Dilma e que o André Roncaglia entrou também em um projeto com o governo, eles passaram também a ser pelegos. Então, parece que é um movimento realmente orquestrado, como bem falou o Rovai, que ou você é da minha esquerda ou você não é de esquerda nenhuma. E eu acho que isso não agrega absolutamente nada, porque a gente precisa aprender a viver na divergência. Você é do PT, por exemplo, eu sou do Rede Sustentabilidade, mas passei pelo PSOL, e dentro dos nossos grupos a gente tinha as correntes, como a gente chama internamente, né, mais moderadas e as correntes mais radicais, e que elas convivem dentro do partido, que é a democracia interna. Só que parece que fora disso, esses indivíduos não conseguem entender o mal que eles fazem, porque eles fazem tudo por dinheiro, e a palavra é essa mesmo, topa tudo por dinheiro, e esquece que tem uma base que milita e acredita no que eles falam, que amanhã vai se desiludir e cai no colo da extrema-direita. Geralmente é assim que acontece. E a gente tem aqui já nos bastidores o Milton Cavallo, presidente do Sindicato dos Aposentados, que é do PDT. Então, assim, aqui é a frente ampla da centro-esquerda. Eu já vou chamar daqui a pouco o Cavallo, pedir para ele ter um pouquinho de paciência. Vamos tirar Vamos fazer o seguinte. Carlito, obrigado. E tem superchat também. Aí a gente sobe o Cavallo, ele participa um pouco desse papo com a Helenira aqui, e depois a gente fala da questão dos aposentados. Que é o Cavallo ficar esperando aí, só porque novo, ele é São Paulino, Carlito. Vou deixar ele esperando. Um beijo, Carlito, feliz ano novo. Tchau. Feliz ano novo, Carlito. Tchau. E deixa eu subir então, Milton Cavallo, muito bem-vindo, tudo bem? Salve, Cavallo. Tudo bom? Só porque eu tô com o visual igual o seu, assim, de chapéuzinho. Você veio honrando aqui a casa. A idade chega, né? Eu vi o Cavallo ali, ele falando, se mexendo, ele falou, está querendo. Daqui a pouco ele já comenta, se ele quiser comentar essa questão do que ser. Né? Porque o Cavallo é um líder sindical, tradição, está na força sindical. Eu brincava com eles que eles eram a esquerda da força. e agora ele está no PDT e tem defendido aí, tem uma relação com o governo Lula muito próxima, né, Cavallo? Depois ele pode falar disso, de defesa do governo e tal, entendimento. Então, eu fico imaginando, se a gente não puder contar com essas pessoas, a gente vai chegar em que lugar, entendeu? Como que a gente vai construir maioria? Eu não consigo visualizar essa maioria sem alianças estratégicas e táticas. Dri, com seus superchats, e depois a gente volta para a Helenira. Isso, eu vou então agradecer o Décio Amadio, que diz: bom dia, gente, feliz 2025 para todos e todas da comunidade Fórum, sem anistia para golpista e Bolsonaro na cadeia. O Cláudio Arantes, chegando aqui de novo membro, muito bem-vindo. O Muchacho diz que essa Zoe é mentirosa, veio muito nova para o Brasil, mal estudou em Cuba, uma amiga médica cubana interpelou em espanhol cubano coloquial e ela não entendeu nada, nem se comunicar conseguiu. A gente mais cedo passou o vídeo dela defendendo Viva Bolsonaro na posse em São Paulo. A Ana Paula Menezes manda aqui um super sticker, muito obrigada. E o Ricardo Garcês diz: perfeito, Helenira, tamo junto. E tem pergunta da nossa membra Célia Rocha. Pergunto como articular essa análise estrutural da crise do capital com ações que não ajudem a colocar o governo Lula nas cordas? As tendências de esquerda tendem a fazer isso, vocês não acham? E tem também a Carla Freitas perguntando quais ações concretas para fortalecer esse escudo, né, que é o governo Lula contra o fascismo, que a Helenira falava.
Elenira, a gente falou bastante, aí você ficou ouvindo. Não, imagina. Então, vamos por partes. Eu acho que essa estratégia dessa esquerda que se chama de radical e que eu chamo de sectária, ela copia mesmo muito a estratégia bolsonarista, porque as redes têm uma lógica. Aí o algoritmo só vai funcionar para as pessoas que agem assim, ou ele vai funcionar muito melhor sempre para quem age assim, né? E outro dia eu fui chamada de negacionista em relação a não chamar o governo Lula de neoliberal. Acho bem interessante, né? Um governo que está distribuindo renda, está fazendo o índice de desigualdade cair. Como é que eu vou chamar de neoliberal? Um governo que parou privatizações. Mas o que não significa que ele seja perfeito, né? Quais as estratégias? Então, eu acho que as estratégias mais importantes, por isso eu fiz questão de escrever esse artigo que eu escrevi na Carta Capital, as estratégias mais importantes do ponto de vista da nossa atuação tem a ver com construir luta do povo. Porque quando a gente constrói luta do povo, mas aí a gente tem que escolher o que é luta do povo. Construir luta do povo não é ficar xingando o governo. Nota que você lutar contra a PEC do estuprador e você lutar pelo fim da escala 6x1 é luta contra o capital. Por que é luta contra o capital? Porque as taxas de fertilidade, ou seja, a quantidade de crianças que, segundo Paulo Galo, a menor fábrica que é privatizada pelo capitalismo, que são os úteros, estão produzindo, ela precisa impor às mulheres a exploração do trabalho de cuidado e a exploração do trabalho de produção e reprodução da força de trabalho. Quando você enfrenta isso, você está enfrentando um pilar estrutural dessa burguesia. E isso constrói consciência de classe, numa luta que é simultaneamente concreta e de conscientização. A mesma coisa pelo fim da escala 6x1. Você está lutando por redução de jornada de trabalho, que é um dos pilares do aumento da exploração recente do capital. Quando você tem a última crise, ali em 2008, o capitalismo adota algumas estratégias para recuperar as suas taxas de acumulação. E uma delas é aumentar a exploração da força de trabalho. E aí, quando você faz uma luta por ter qualidade de vida, para as pessoas terem direito de viver, ela interfere direto na taxa de lucro que esse povo vai ter. E aí você aumenta a consciência de classe. Não é ficar fazendo briguinha besta do tudo é culpa do governo que vai resolver esse problema. Enfrentar, quando fizer, por exemplo, eu sou de uma categoria, que nem o cavalo, cavalo, né? Que fizemos greve contra o governo Lula. Por que a gente fez greve contra o governo Lula? Porque o governo ele está sofrendo pressão do capital. Se ele não sofrer pressão do trabalho, né, do lado do trabalho, ele não consegue também fazer avançar. Então, a gente foi lá e fez pressão e vai sair o reajuste, que o Congresso fez o favor de sacanear não aprovando a LOA, a gente vai receber com retroativos provavelmente só em abril. Mas, de qualquer jeito, a gente fez luta. Isso fortalece o aumento da consciência de classe. Agora, isso não vai ser suficiente a curto prazo. Eu digo todo dia que eu entendo, e em muitos momentos eu defendo porque que o governo cede para a pressão da burguesia, mas eu acho que a gente precisa fazer mais para não precisar ceder amanhã de novo. Então, e como que a gente faz mais? O governo precisa entrar mais na disputa política. Recentemente fez isso, quando, por exemplo, divulgou a lista dos burgueses que se beneficiam da renúncia fiscal. Isso foi disputa política, quando você diz assim, vocês estão querendo diminuir o déficit fiscal, mas quando é para tirar de vocês, vocês não deixam, porque a gente apresentou um projeto para diminuir a renúncia fiscal para esses setores e vocês não deixaram passar no Congresso, disseram que iam quebrar. Então, você precisa que isso, que foi feito especificamente nesse assunto, em relação a juros, seja feito de maneira mais geral. Por exemplo, eu sinto falta do Wellington Dias, que é o ministro do enfrentamento à fome, né? Dele fazendo disputa política, dele indo para a base e falando com as pessoas, ajudando essa organização. Então, e não é simplesmente, reparem, porque tem muita crítica que acaba caindo assim, o problema é a comunicação do governo. Até acho que é um problema a comunicação do governo, mas não é simplesmente comunicação. É você definir uma estratégia de disputa política em que você não vai simplesmente enfrentar o Congresso, porque a gente não tem número para fazer isso, mas a gente vai colocar a base para pressionar o Congresso, para o Congresso aprovar o que o povo precisa.
Então, você tem que fazer, é um jogo de xadrez bem complicado. A gente precisa, nesse momento, fortalecer esse escudo, demonstrando o quanto a qualidade de vida da maioria da população de fato aumentou nesses últimos 2 anos, fazendo um debate político a partir disso, parando de perder debates políticos que são estruturais para a direita por WO, tipo esse da PEC do estuprador. A gente tem que ir para cima, e a gente provou com esse elemento especificamente que sim, é possível ir para cima e ganhar deles nesse debate. Então, a gente tem que conseguir fazer essa organização para fortalecer esse escudo, ganhar a eleição de 2026, é estrutural, fazer isso com foco no Congresso também, ou seja, não dá, gente, para fazer campanha para o Lula sem fazer campanha para deputado e senador junto, né? Já tem que começar hoje a estruturar as candidaturas para aumentar a base no Congresso. Os atuais deputados têm que entender que eles têm obrigação política e moral de ajudar a eleger mais gente, ao invés de ficar fechando como alguns fazem, para garantir o seu próprio mandato. A gente tem obrigação de fazer isso. Mas a grande questão é fazer a luta do povo que enfrenta o capital e fazer a defesa do governo, pressionando ele pela esquerda com organização, não com xingamento. E superar essa visão de que você vai crescer esse escudo tirando gente de uma base que já está no campo de esquerda para outro lugar. Eu concordo absolutamente com você, eu sofri os ataques, como eu disse, esse último ainda é remanescente daquela confusão que mentiram a meu respeito, dizendo que eu estava atacando a Michelle Bolsonaro, enfim, e foi, infelizmente, mais uma ameaça de morte. Daqui a pouco vou sair, vou para a delegacia registrar mais um boletim de ocorrência, mas eu sofri muito e sofro muito, estou nesse momento dentro da central sindical e da base do meu sindicato sendo xingada de governista porque eu estou tentando defender. Olha só, a gente passou 7 anos com tudo congelado. Aí, em 2 anos, a gente já conseguiu ter 2 reajustes e uma perspectiva de uma política salarial a partir da nossa luta, porque a gente fez greve. Mas aí tem gente na minha base dizendo que eu sou governista, que eu não defendo a classe, por absoluta cegueira política, por absoluta incapacidade de avaliar qual é a condição que a gente está. E não, eu não vou deixar de ser xingada de governista para satisfazer essas pessoas e colocar a base toda no colo do Bolsonaro e do bolsonarismo. Não farei isso, e do fascismo e dos parentes políticos que o Bolsonaro tem. Não farei isso jamais, porque eu tenho responsabilidade com aquelas 10 milhões de crianças que foram retiradas da fome e que a gente não pode deixar voltar um governo para empurrar elas para lá de volta. Enfim, desculpa aí, falo demais, né? Não, mas, não é isso. Tamo junto. O constrangimento, tentar constranger chamando de governista. Acho que a coisa é uma disputa meio quinta série, assim, coitado da quinta série, né? Você é isso, você é aquilo, você é governista. Chapa branca, né? Eu não vou sofrer com isso. Cavalo, você tem problema de se chamar de governista, Cavalo? Do atual governo eu tenho até orgulho. Acho que são discussões mesmo que não agregam e não ajudam ninguém. Acho que nós temos que estar felizes, né? Lógico, com todo autocrítico que possamos fazer, de estar num governo democrático, um governo que você pode falar e pode até criticar e dizer que somos governistas, né? Isso faz parte da democracia, né? Então, eu não me ofende nada falar que eu sou governista, não. Mesmo sendo do PDT, não tenho problema nenhum. E o PDT tem um ministério, né? Que é o ministério do teu ramo, né, Cavalo? Isso. Como é lidar com isso? Porque você está, na verdade, você é governo, mas você é luta de classes ali, né? Você está fazendo a luta de classes, defendendo os interesses dos trabalhadores, né? No mesmo ramo, né? Do político, Exato. O ministro da Previdência Social é o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT licenciado. Agora, não é por isso que nós deixamos de reivindicar, de cobrar, de buscar melhorias para os aposentados. Acho que a gente tem um papel, inclusive, de questionar e cobrar posicionamentos que, inclusive, o ministro teve. Só por exemplo,
a maioria dos bancos não estão fazendo mais crédito consignado. Por quê? Judicializar a decisão da Comissão Nacional da Previdência Social, que não quis aumentar os juros do crédito consignado porque a taxa Selic subiu, né? Então, os bancos entraram na justiça questionando a validade do Conselho Nacional da Previdência em aumentar ou diminuir a taxa de juros. Só que quando estava lá atrás, no governo Bolsonaro, que estava subindo a taxa de juros, nenhum questionou o aumento ou a diminuição da taxa de juros. Nenhum banqueiro, nenhuma associação de banco foi questionar o poder do Conselho da Previdência. Foi lá que aumentou para 84 meses a quantidade de parcelas. Então, isso o Conselho, quando foi para beneficiar o banqueiro ou essas associações, o Conselho servia. Agora, porque o Conselho da Previdência não comungou da ideia deles, eles judicializaram e, como pressão, muitos bancos pararam de fazer crédito consignado. Então, é o jogo da política, né? Então, tem que saber dividir e separar o que é bom e o que é ruim para o setor que você representa. Acho que isso é fundamental. Vou abrir para a Helenira fazer as palavras finais dela, ler os superchats, né, Dani? Vou ler aqui, a Márcia Castilho diz: parabéns, Fórum, vocês estão no caminho certo. O Christian Reinheimer diz: Helenira, cadê a revogação da idade mínima do INSS? A Márcia Castilho Salles está chegando de nova membra. A Cibele Simão diz: essa esquerda dissonante quer ser a verdade, ser o Deus da esquerda. De doer, viu? Viva o governo Lula e nossa resistência, que precisa se fortalecer nas ruas e nas redes. O Américo Tunes diz: grande abraço, companheira Helenira, com minha absoluta concordância à sua fala. E a Tânia Yasmin diz: feliz 2025 para a equipe Fórum e para todos. Já saiu o resultado do Prêmio Best? Não, só em fevereiro. E é isso, então passo para a palavra final da Helenira. Eu vou propor... Bom, a parte do INSS, vou deixar o Cavalo responder, que ele deve estar sabendo melhor do que eu. Eu tenho a proposta, viu, Cavalo, da gente propor para o governo, mas não consegui fazer ela chegar ainda, um desenrola do consignado, dos servidores públicos e dos aposentados, porque a gente tem um endividamento muito grande das pessoas que têm essa possibilidade de fazer empréstimo consignado com taxas de juros que, ainda que tenham sido limitados, principalmente naquela história daqueles cartões, benefício e tal, sim, aumentou muito, e as pessoas que se endividaram na época da pandemia, porque eram as únicas que tinham capacidade de endividamento, e a gente precisava do governo fazer um desenrola para esse público, que é muita gente, né? Nós estamos falando de um potencial aí de mais de 5 milhões de pessoas. Só para concordar, então, mandar um beijo para o Américo Tunes, querido, quanto tempo que eu não lhe vejo. O Américo é daqui também, um bravo lutador que foi perseguido duramente nos tempos de Lava Jato e Mensalão. Eu acho que a gente tem que pensar que, para terminar essa coisa da esquerda pseudo-radical aí, a gente tem que pensar que é para muito além da lacração, né? A gente está lidando com uma coisa muito séria. A gente está construindo um caldo de cultura que é muito sério e a gente não pode ficar brincando com isso, porque a gente literalmente está lidando com a vida das pessoas. E esses grupos que não conseguem se manter unidos nem com 5 mil pessoas, né, partidos que estão rachando aí, que não conseguem eleger um único deputado, mas ficam cobrando que o governo tem que fazer um milagre para lidar com todos os problemas que o Brasil tem desde o tempo da escravidão. Mas é isso, eu agradeço muito o espaço, vai ser um ano de muita luta, a gente vai estar nessas lutas do povo, como sempre, mas eu acho que a gente tem que entender o que realmente ajuda o povo brasileiro e o que é realmente importante, porque, né, o que é importante e não dá para a gente misturar tudo e jogar tudo num balaio só. Obrigada mesmo e, enfim, feliz 2025 para todo mundo, que a gente possa ser feliz. Eu escrevi na minha mensagem de Ano Novo que a gente precisa
passar o ano como se fosse dançando forró, né? Que é dançando juntinho, então você tem que dançar com outra pessoa, mas você pode dançar sozinho também, mas vai ter outras pessoas à sua volta, e a alegria se constrói respeitando todo mundo e construindo dignidade para todo mundo. É isso, um grande beijo, parabéns pela luta aí da Revista Fórum, e que a gente possa ter muitos anos com capacidade de defender o povo brasileiro e as pessoas que merecem no mundo. Um grande beijo. Legal, Helenira. Obrigado, viu, querido? E vamos te chamar mais aqui agora para o Fórum Zimê, que com as mudanças no Fórum Café, o Fórum Café agora não tem mais espaço para entrevista. Então, a gente não te chamava porque você ia para o Fórum Café. Então, agora você vai vir aqui ser nossa parceira de vez em quando, é óbvio, se puder, se tiver disposição para isso. Exato. Feliz ano novo, Helenira. Obrigada.